O português não abandonou Angola por causa do MPLA, nem por causa da FNL, nem por causa da UNITA, não. O português, eu vos digo a verdade, abandonou Angola por causa de mim. Porque a pressão era demais. O branco sempre é aquele, quando veja o africano quer fazer algo para o seu bem, ele faz-se de amigo, no sentido de te aproximar como amigo, mas depois para vir te corrigir, te regular a sua intenção. Não é porque esses amigos foram bons para mim na sua totalidade. Branco não é amigo de preto? Não, nunca foi. E ele nunca pensou ter amizade com preto sem que ele ganhe lá um benefício. Ok, pode prosseguir. E dizendo, depois dali fui expulso. O Dom Afonso Nunes validou o uso da aliança dentro do seio tocuísta. Certo. Até que ponto isso é preocupante para si? Obrigado. Acertou, falhou? Ou não? Qual é a sua... Muito obrigado. Essa é a nossa conversa. A quem fala para vós é o relembrador do tocuísmo, o pai Maia Mona, a quem foi batizado no Rio Lucenzel com o nome de Simão Gonçalves Toco. Obrigado. O uso da aliança no casamento no seio dos tocuístas é interdito. Hoje eu chamo de abominação. No uso da aliança no seio do tocuísmo não acertou, porque nós os tocuístas, desde o dia em que a bijuteria transformou de serpente, para nós já não temos compromisso com a bijuteria. E eu vou dizer assim, por que ele está a fazer isto? Vou buscar um pouquinho a experiência da Conferência de Berlim, no ano de 1884-85. Mas eu queria antes que tecesse aqui um comentário relativamente... Falou sobre o Papa, e nós tivemos há alguns dias um encontro entre o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, com o Papa Francisco. Eu queria entender por que muitos dos nossos líderes, muitas vezes os nossos líderes se rendem ao Papa. Tá bem, muito obrigado. Eu sei que vai magoar o coração dos líderes africanos em particular, mas vocês são meus filhos, não ficam magoados com o coração. Vocês vivem pela inocência, também não sabem de onde saíram, de onde vão e o que será o amanhã. Quem criou a ideia que no mundo tem que ter presidente e tem que estar no mandato durante 5, 10 anos é o Vaticano. O autor da ideia torna um Deus, torna um rei. E eles são obrigados a ir buscar ideias. São obrigados a ir solicitar o Vaticano, porque é o autor da ideia dos presidentes no mundo. O Papa tem alguma influência sobre a escolha de determinados presidentes no mundo? Vamos falar particularmente aqui em Angola? Sim, senhora, tem a influência. De que forma? De que forma? Os presidentes que nós acreditamos que votamos para que ele esteja aí na cadeira da presidência, enquanto o Papa não validar, de nada servem os nossos votos. Mas o povo não escolhe o seu presidente. Quem escolhe é o Papa. Isso quer me dizer, eu Papa vou lhe dizer o seguinte, Maia Mona sou eu. Quem faz a eleição, eu até para mim já estou contra isso, só não gastar dinheiro à toa do povo. Para mim eu dizia que não há necessidade. Por que não há necessidade? Aquele todo o dinheiro que os europeus têm se beneficiado da CNE, seria para construir escolas, seria para fazer outra coisa, hospitais. Porque as eleições em África e no outro lado do mundo não vai de acordo com a vontade dos eleitores. Os nossos presidentes são obrigados, quando você toma o poder, tem que ir beijar o Vaticano e te dar regras de governação. Ou seja, o povo tem sido enganado. O povo tem sido enganado não pelos nossos presidentes, pelos hábitos antigos que nossos presidentes já encontraram. A partir do rei Zingankuf. Poligamia, porque todos os ancestrais viveram na poligamia, ninguém vos mente. Não há Abraão, não há líder dos muçulmanos, Mohamed, não, todos passaram na poligamia. Documentos. Ok, o Papa Maia Mona valida a poligamia? A poligamia, vou validar por quê? Porque é um ato antigo desde os tempos remotos. Mesmo os que estão com a aliança, ninguém vos mente. Por que os pastores estão a engravidar? Porque não querem falar a verdade ao mundo. Eles fingem na igreja que nós somos fiéis, estamos na fidelidade do casamento, mas logo, quando manda vir a irmã fulana bonita, mestre do coro, passa na lâmina. O homem pode ter 5 mulheres. Não é problema, deixa eu te explicar por quê. Eles, no passado, para que na própria suas mãos e o próprio seus filhos, eles próprios, destroem, dão a continuidade da destruição da cultura africana. Esta é a obra que o bispo do Afonso Nunes e o seu elenco estão aqui a fazer. Estão sobre a mando do Ocidente, estão a cumprir o papel da Conferência de Berlim e a solicitação do Cardoso. Para banir a cultura africana. E dentro do tocuismo temos 2 grupos.
Temos os cristãos infiltrados no tocuísmo. Cristãos infiltrados ao tocuísmo. Com que intenção? Com que intenção? Vieram por causa das doenças que a Igreja Católica não conseguiu sarar. Okay. O protestante não conseguiu sarar. Eles entraram à Igreja Tocuísta como pacientes. Depois de serem sarados, e aí integraram o tocuísmo, mas não deixaram de ser cristãos. Muita coisa que estamos a passar hoje é por causa do cristianismo, essas maldições todas. As maldições todas que estamos a passar, porque nós estamos a servir um Deus Abal. O Deus de Abal, aquele que lutou com Moisés no deserto, esse que agora está a ser intitulado Jesus, o líder dos demônios. É a razão que sou obrigado a falar português. E muita gente está se a tropeçar, mas esse Simão Toco não sabe expressar bem a língua portuguesa. Eu não sou português, eu sou bacongo. E a segunda minha viagem é para falar que Congo não é português, mas estou a ser esforçado porque a mensagem tem que abranger a todos os angolanos. Ok, exato. Na sua visão... Que lumbundi kwame kungina yonka ngwame ai ai ndinga Mayamone. A voz do Mayamona, só me mandaram a Deus para vir vos despertar. Okay. Eu não estou preocupado para me vos tirar do poder, para me ser presidente, não. Mas estou preocupado para que os nossos presidentes, nossos filhos, eles devem se rever se servem para os seus países ou servem para os padrinhos. Ganhe 340 mil kwanzas com a Yango Garark todos os meses. Estressado com seu motorista? Sem macas, a Yango Garark simplifica. Gerenciamos a sua viatura e você ganha 340 mil kwanzas todos os meses. E ainda tens um seguro de garantia através da Garark. Nosso seguro oferece vários benefícios e segurança total para que não saias prejudicado, nem mesmo em caso de sinistros. Porque queremos uma parceria sólida. Transforme a tua viatura em uma fonte de renda sem preocupações. Simplifique a tua vida com a Yango Garark. Entre em contato hoje mesmo pelo contacto telefónico 927 508 895 ou pelo 938 240 435. Garark. Ajudar Angola a crescer. Ouvinte da audiência, boa tarde, bem-vindo a mais uma entrevista na sua Rádio Ouvinte, bem-vindos ao programa Papo Reto, depois da atualização que fizemos, está certo? O programa Papo Reto esteve 2 meses, aliás, 1 mês em atualização e, portanto, nós tivemos que parar um pouco para trazer essa nova roupagem que você acaba por ver neste momento, está certo? Uma dinâmica diferente, imagem diferente e abertura diferente, tá? E então nós propomos-nos hoje abrir o programa Papo Reto aqui, onde estamos pela 3ª vez para falar com o Papá Mayamona. E depois da publicidade nós vamos explicar o motivo pelo qual voltamos a vir visitar este senhor e o que ele traz para nós, tá bem? Então deixa eu falar consigo que está a acompanhar o programa pelo YouTube, subscreva o nosso canal para estar por dentro de todas as informações que nós vamos partilhando para si. Você que está conosco pelo YouTube, pelo Facebook, faça o mesmo, dê um like à nossa página para então estar por dentro de todo o conteúdo que nós vamos partilhando diariamente para si, tá certo? Evitar ouvir dizer e acompanhar a matéria que nós produzimos para si em primeira mão. Empresários que pretendem alavancar os seus níveis de venda, entre em contato conosco usando o número que está em rodapé para fazer publicidade, atingir o público-alvo e fazer dinheiro. E conosco aqui na Rádio 20 espaços estão em aberto. Vamos faturar e dar a faturar, fazer publicidade, os parceiros que já estão conosco na Rádio 20. Já voltamos para conversa. Publicidade na rádio. Atenção ouvinte, isso é para si, esta informação é para si e para a sua empresa, tá? Você que pretende fazer tradução de documentos, pretende fazer tradução de filmes, legendar filmes, novelas ou interpretação de grandes conferências, cimeiras ou mesmo interpretação de reuniões diplomáticas, a Imangol dá-lhe esta oportunidade. Eles fazem tradução de documentos, tradução de filmes, novelas, videoclipes, fazem interpretação de conferência, grandes cimeiras e atenção que eles têm um material de ponta, tá? Para grandes conferências, como você vê aí nas imagens, tá certo? Eles prestam esse serviço para particulares e empresas. Eles prestam esse serviço na África do Sul e também cá
em Angola. Então você que pretende fazer grandes conferências, daí a WeMango tem esta possibilidade para si. Eles também fazem estudo de mercado. Você que pretende investir num determinado mercado e não sabe como, não tem a certeza se vai ter sucesso, eles fazem esse estudo de mercado, esse estudo de viabilidade, para então conseguir, de modo aí, consiga atingir o público-alvo, tá? Então são as grandes capacidades, as grandes valias da WeMango, a tradução e estudo de mercado. Ligue já e solicite os seus serviços. Ligue para o 943-593368. 943-593368 ou para o 222-732-102. 222-732-102, tá certo? Ou puxe pelo WhatsApp usando o número 990-73-60-44. Então a WeMango vai ajudar. Motobuy Care. Você que sonha em ter uma motorizada a render, aqui vai a sua oportunidade. Ative já a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation. Como funciona? O cliente deixa a sua motorizada e aguarda apenas pelos rendimentos mensais. Existem 3 contratos disponíveis para si. O contrato Plus, o Checkmate e o Standard. O contrato Plus são de 12 meses. O cliente subscreve a este contrato e recebe um valor de 60 mil kwanzas mensal. O contrato Checkmate tem a duração de 6 meses, em que o cliente recebe mensalmente um valor de 100 mil kwanzas. O contrato Standard são de 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas no primeiro ano de contrato. No segundo ano, o cliente recebe o valor investido na compra da motorizada em forma de rendimento. Atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção e tudo o que a sua motorizada precisar. O cliente deixa a motorizada e simplesmente aguarde pelos valores na conta. Ligue e ative a sua motorizada. 926-033-765 924-754-880. Manuel Rosa Business Corporation. Sem risco, sem stress e com segurança. Publicidade feita, e atenção que tem sido hábito, sempre que abro o programa tenho dito o dia, a hora e o mês, não o fiz. Eu vou dizer que são 13 horas e 35 minutos, domingo 1 de setembro, o ano é 2024. Estamos aqui mais uma vez para falar com o Papá Mayomona. E como havia referido, o programa Papo Reto voltou na nova roupagem e este rosto vão vê-lo muitas outras vezes, está certo? Neste que é seu, nosso e seu programa. Então a conversa hoje é com o Papá Mayomona. Pela terceira vez viemos aqui no seu espaço para conversar, para entender o que de facto é o dia 22 de agosto. Qual é a importância do dia 22 de agosto e também o uso da aliança dos toquistas, algo que não tinha sido feito, foi validado, legalizado dentro do grupo ou dentro do grupo, ou mesmo dentro do seio toquista. E o papá, responsável pelo mesmo seio que é, o fundador e tudo isso que vocês sabem, decidimos procurá-lo para falar e procurarmos entender. É válido? Não é? É mais um erro? É inovação? É positivo? Vamos procurar saber aqui com o Papá Mayomona. Papá Mayomona, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20. Mais uma vez, muito gosto de ter-te aqui. Muito boa tarde, querido meu filho sacrificador. Muito bom. Eu gostei. Boa tarde, Angola. Isso. Boa tarde, África. Boa tarde, mundo. Uhum. Boa tarde, filhos de Deus. Boa tarde, povos de Deus. Boa tarde, povo do mundo. Muito bom. E boa tarde, em particular, aos tocoístas, o povo em que eu me sacrifiquei para hoje terem o nome e para hoje serem qualificados como a semente ou o espelho do continente africano. Ok, muito bom, muito bom. Qual é o sentimento que paira no meio dos toquistas atualmente com o uso da aliança? Prontos, essa pergunta posso deixar para depois, mas eu quero só entender. Essa pergunta vamos responder depois. Tá bem, tá. Mas explique-nos só, por favor, a importância do dia 20
22 de agosto para os tocuistas. O que é o dia 22 de agosto para os tocuistas? Muito obrigado. O dia 22 de agosto para o universo tocuista é o dia em que tem se comemorado em memória de relembrar o dia em que eu, Maia Mona, filho da velha Ndundum Simba, realizei o casamento com a vossa mãe, Dona Maria Rosa Toco. Ok. Isto em Leopoldville, em Kinshasa, atual capital de Kinshasa, no ano de 1949. Aconteceu que, acho que é do conhecimento da África e o mundo, o Simão Gonçalves Toco, hoje pai Maia Mona, ontem foi aquele filho que nasceu na época da escravatura. E todos os africanos que nasceram desde o ano de 1482 até a descida do Espírito Santo em 1949, sabemos que todos nós fomos sujeitos a nascer ou a crescer nas igrejas importadas, que é no cristianismo, onde eu cresci, aonde eu vivi até com a idade que eu achei que tinha que merecer o direito de casamento. Aconteceu que este casamento não era programado para o dia 22 de outubro de 1949, não. Nós já tínhamos a previsão, já tínhamos tudo preparado para o casamento. Mas acontece que depois da descida do Espírito Santo, em 1949, dia 25 de julho, os missionários protestantes ficaram surpreendidos com a manifestação do Espírito Santo no então mestre do coro Kibokolo, a quem eu exercia funções na sua própria igreja, e agora tornei um Cristo negro para salvar o meu povo. Quando os missionários tomaram o conhecimento dessa realidade, que através do quê? Estava a acontecer que as suas igrejas estavam ficando vazias e todos pretos, bazombos e não bazombos, queriam seguir o mestre do coro Simão Toco, agora é denominado como um profeta, um libertador africano. E acontece que o Criador, depois da descida do Espírito Santo, disse-me que vamos travar uma guerra tão grande. Há uma toda necessidade de colocar uma estrela de 8 cantos com fundo vermelho ao lado esquerdo, parte de ti até os seus membros. E eu perguntei ao Criador, simboliza o quê? Ele disse-me que este é o sinal de derramamento de sangue. Os tocuistas vão ter que derramar o sangue para libertar a África, principalmente o país aonde vós saíram, que é Angola. E quando os belgas, as autoridades belgas e a igreja protestante e a católica em Leopoldville, atual capital de Kinshasa, tomaram conhecimento deste uso da estrela, ficaram preocupados. Os belgas disseram que este ato não queremos que corra aqui em Kinshasa. Este ato de derramamento de sangue. Convém que este homem volte lá na sua terra. É assim que eles arranjaram vários mecanismos e chegaram na altura de dizer que não, Simão Gonçalves Toco. Porque nessa altura eu lembro que havia recebido uma visita dos missionários, pela orientação do governo colono belga. Vão ainda observar este mestre do coro que hoje agora está se intitulado de profeta. Chegando essa visita, perguntou-me, interrogaram, Simão Toco, mestre do coro, o que está a acontecer? Encontraste mais um outro Deus? Nós já tivemos uma situação idêntica a essa. Apareceu o então, como é que se chama? Pastor ou diretor da catequesa da igreja protestante no Baixo Congo, que é o Kimbangu. Intitulou-se de profeta, fez o que fez e nós já lhe condenamos. Agora aparece mais um outro angolano com as mesmas práticas. O que é que tu queres? E abandonou o cristianismo por quê? Eu abandonei o cristianismo, já estou a vir. Já vou abandonar o cristianismo através dessa conversa. Depois dali disseram-me, o que você tem ensinado a esse povo? O que estás a ensinar a esse povo? Eu disse a eles, eu estou a ensinar a esse povo o mesmo ensinamento que vós me ensinaram. E eu tenho alguns livros que eu tenho que visa dar luz à liberdade de um povo que vive oprimido pelo jugo colonial dos opressores. E este povo, um deles, sou eu que sou preto. E os missionários disseram-me assim, de hoje em diante, senhor Simão Gonçalves Toco, já não vai retornar à nossa igreja. Estás expulso fora de todas as congregações das igrejas BMC, Associação Britânica, em nível internacional. Tanto faz em África, nas Europa, estás expulso.
E os ensinamentos que tu tens não ensinou aos nossos membros, mas sim ensinou a sua esposa, Dona Maria Rosa Toco. E o seu casamento já não vai ser realizado. Eu respondi aos missionários. Desculpa, esse ensinamento era para brancos e pretos ou somente pretos? O ensinamento que eu estava a insinuar era somente para os pretos, porque quem estava em a vantagem era o branco. O branco é que governava, o preto é que era ser escravo. Mas em algum momento teve seguidores brancos? Sim, tive seguidores brancos, mas vou chegar nessa altura para esclarecer o mundo. O branco sempre é aquele, quando veja o africano quer fazer algo para o seu bem, ele faz-se de amigo, no sentido de te aproximar como amigo, mas depois para vir te corrigir, te regular a sua intenção. Não é porque esses amigos foram bons para mim na sua totalidade. Branco não é amigo de preto? Não, nunca foi. E ele nunca pensou ter amizade com preto sem que ele ganhe lá um benefício. Ok, pode prosseguir. E dizendo, depois dali fui expulso, disseram que a partir de agora estás interdito. Eu respondi aos missionários o seguinte: o Deus Criador dos céus e a terra não habita nas igrejas construídas pelas mãos dos homens, mas sim, segundo a própria vossa Bíblia também aprova essa realidade, que o Espírito Santo de Deus habita aos santos. E algum desses santos somos nós. E para nós não é preocupante sermos expulsos, não participando mais no vossos cultos. Porque daqui em diante o nosso Deus vai nos dirigir através do poder do Espírito Santo. E por esta razão, relembramos ou reabrimos o primeiro tabernáculo na minha residência. Isto é na rua de Maeng, rua 159, aonde eu vivi. Reabrimos o primeiro tabernáculo, depois abrimos mais outras casas, tivemos tantos aí. E aconteceu que começamos a realizar as atividades religiosas no caráter espiritual e no contexto de resgatar ou rebuscar a realidade da nossa religião em que nós havíamos perdido. E o Criador do céu e da terra disse-me assim: meu filho, o povo em que está ao seu redor são esses que ontem foram teus colegas na Igreja Batista. E eles estão assimilados com os ensinamentos dos protestantes, dizendo o seguinte, que um homem que não é casado, está vivendo a poligamia, não pode ficar em frente para falar da palavra de Deus. E sendo que o casamento para a África não é nossa cultura, mas para não servir uma porta de fragilidade para a destruição da tua missão, faças o casamento. Mas o casamento que tu vais fazer não usa o anel. E eu perguntei por que eu não posso usar o anel se nós assistimos vários casamentos nas igrejas onde nascemos, usam o anel. Disseram-me assim, que o uso do anel é cultura religiosa dos romanos. Mesmo na criação do mundo, não tem nenhuma história de nenhum Abraão, de nenhum patriarca, tanto faz asiático, Mohamed e outros antepassados que nos antecederam. Não vai ver nenhum homem com aliança que casou com uma mulher. Porque até os primeiros que vos antecederam tiveram mais de 3, 4 mulheres. Poderia casar com quem? Mas tu faças isso no sentido de proteger a sua missão. Porque senão vai ser um ponto fraco, aonde os missionários vão poder dizer: esse profeta que vocês estão a seguir vive na poligamia. E o teu povo, como estão assimilado com o cristianismo, vão enfraquecendo. E dali eu disse, a ordem do cristianismo em que nós sabemos que quem deve consagrar o casamento é aquela pessoa que já é casado. E eu ainda não sou casado. E quem que vai me fazer? Eu vou consagrar o meu casamento. Se eu já fui expulso na igreja protestante, onde os missionários, o reverendo Solomão e outros poderão efetuar a minha cerimônia de casamento. Ele disse-me assim: no meio de vocês está aí o teu primo, o Tumissungo Cardoso. O Tumissungo Cardoso, como ele já havia casado na ex-vossa igreja protestante, e ele vai consagrar o teu casamento. Sendo um ato espiritual, vai ser acompanhado pelo primeiro vate da igreja tocuista, um Pululo Joseph. Ele é o primeiro vate, após a descida do Espírito Santo, ele foi eleito como o primeiro vate da igreja tocuista. Eu, Mayamona, como dirigente e profeta dos tocuistas. E dali, e disse-me que
Tem mais um outro mais velho que já é casado, é que vai padrinhar o teu casamento. Esse mais velho chama-se mais velho Mpassimuntu, significa qualquer pessoa, na tradução portuguesa. Esse mais velho são os que vão realizar a sua cerimônia de casamento. E foi programado, coincidiu no dia 22 de outubro de agosto de 1949. Foi nessa data em que o meu casamento foi realizado, mas proibido o uso de aliança. Ok. E era para usar o quê? Ao invés da aliança? O Criador tivera me dito que o casamento é um ato de fidelidade entre homem e uma mulher. O Ocidente interpretou ou achou a maneira de usar o anel no seu casamento, porque é uma cultura trazida pela ordem mundial. Na criação do mundo não existiu nenhum profeta, nenhum patriarca que casou e foi colocado aliança. Mas o Vaticano, que trouxe a ordem mundial, ele entendeu que o melhor método de conter a poligamia, porque todos os ancestrais viveram na poligamia, ninguém vos mente. Não há Abraão, não há líder dos muçulmanos, Mohamed, todos passaram na poligamia. Ok. Sim. Por que é que a sociedade, por que é reprovado isso atualmente, nos dias de hoje? Vamos entrar já diretamente na nossa conversa, mas eu vou só rapidamente me despedir dos ouvintes que estão a acompanhar o programa no Facebook. O programa continua no YouTube. O link está acima, dê um clique e vai acompanhar a entrevista completa, disponível no YouTube, tá certo? Estamos a nos despedir do Facebook. Então, eu queria saber, vamos entrar na nossa conversa hoje, agora muito por conta desta dinâmica da aceitação da aliança, certo, na contração do matrimônio. O Dom Afonso Nunes validou o uso da aliança dentro do seio tocuísta. Certo. Até que ponto isso é preocupante para si? Obrigado. Acertou, falhou? Ou não? Qual é a sua... Muito obrigado. Essa é a nossa conversa. A quem fala para vós é o relembrador do tocuísmo, o pai Maia Mona, a quem foi batizado no rio Lucenzel com o nome de Simão Gonçalves Toco. Mas o verdadeiro meu nome, atribuído pelo meu pai e a minha mãe, e profetizado pela profetisa Mama Mafuta, ela havia profetizado que há de vir um libertador de Angola e terá o nome de Maia Mona, Toco de Ansukami, que sou eu. E dizer que o corpo onde eu estou, ele nunca foi tocuísta. Nem os seus pais foram tocuístas. E eu lamento quanto estão a me interrogar, porque estou a sofrer uma pressão vindo dos tocuístas, vindo de várias identidades ou personagem africana, angolana, até fora do país, dizendo: pai, mãe, mano, o que é que nos diz semelhante neste ato que aconteceu na igreja? Mas antes de eu dar a resposta, quero voltar um pouquinho em 1949. Depois do meu casamento, aconteceu o casamento. Depois abrimos as células ou classes, tabernáculos dentro de Kinshasa. Um certo dia, havia o Garcia Mvuama, era corpo vate. Ele estava assim na entrada da porta. E aqui as meninas estavam no programa de ensaio do coro. Eles a ensaiarem, vinha uma outra menina, filha da Luísa Kumbundo. Eles tocuistas, se são tocuistas de verdade, sabem essas coisas que eu estou a vos dizer, porque o Maiamone sou eu. Muita gente está a fazer confusão. A filha da Luísa Kumbundo, quando ela vem, trajada, bem vestida, e usou bijuteria, com brincos, porcelas. Quando chegou na porta, o corpo vate Garcia Mvuama, habitou de espírito, bem habitada com o Espírito Santo, arrancou as bijuterias que estavam no corpo da filha da Luísa Kumbundo. Depois de terminar o ensaio, a menina não ficou consentida com o ato, sendo que nas igrejas onde nós saímos é tão normal o uso de bijuteria. Levou a preocupação à sua mãe. A Luísa Kumbundo, quando tomou o recado, ela usou a seguinte expressão: o Simão Toco com seu povo, eles vão ter que me conhecer, eu vou fazer escândalo para esse povo. Quando essa preocupação chegou a mim, fiquei preocupado. Fui pedir a orientação ao Criador. E através do Espírito Santo ele me disse assim: o seu povo tem olhos, mas eles não vejam nada. Mas hoje eu farei para que eles vejam
e saibam o tipo de bijuteria que eles estão a usar. No passado, os vossos ancestrais no Egito usaram bijuterias. Mas agora está interdito vos o uso de bijuteria por motivos tão simples. Porque a bijuteria que vocês hoje em dia estão a usar passa nos laboratórios dos mágicos. Hoje em dia, vimos até pastores intitulados de falsos profetas, bispos, etc. Para dominar uma nação, uma congregação, ele usa uma bijuteria, usa um anel, um fio, um mascote, aonde ele consegue dominar a sua congregação. Agora, vós, os eleitos de Deus, se usarem mais as mesmas práticas, serão concluídos como farinha do mesmo saco. Hoje, convoca todos os recém-convertidos ao tocuísmo, que eram cristãos da Igreja Batista, foram esforçados pela graça do Espírito Santo converter ao tocuísmo. Diz a eles que tragam todas as suas bijuterias. E eu disse a eles, hoje poderão ver por que Deus proíbe-nos, que nossos ancestrais usavam, mas agora já não podemos usar. Vão ver o tipo de bijuteria que vocês têm usado, qual as práticas que lá tem. Eu disse a eles, não é só eu. Em conjunto vamos realizar uma oração. Fizemos a oração conjunto com vossos pais naquela altura, em Leopoldville, em Kinshasa. Depois da oração, as bijuterias transformaram. O que era serpente, manifestou a sua realidade como serpente. O que era lagarto, manifestou a sua realidade como lagarto. Cada bijuteria. Cada bijuteria manifestou aquilo que ele é. Depois os bichos foram fugindo. Depois o Criador me disse, o seu povo, como é de coração rijo, e é aquele povo que o bem para eles agora transformou, o mal para eles se transformou hoje, é um bem. Faças o seguinte, volta a orar de novo, para que eu faça a graça, para que eles voltem a reverter as cobras, para voltarem de cada um, para receber a sua bijuteria. Fiz de novo a mesma oração, as cobras, os lagartos, etc., os lagartos, etc., apareceram e converteram de novo como bijuteria. E eu disse a todos, os recém-convertidos ao tocuísmo por força do Espírito, disse a eles, queridos, amados, por amor de Deus, chegou a hora que cada um possa receber a sua bijuteria. Eles disseram-me assim, tio, nós não podemos mais usar bijuteria de hoje em diante, porque ontem não estávamos a ver, hoje estamos a ver. Nós já não temos coragem de pegar uma serpente, colocar no nosso pescoço, já não temos coragem de pegar um escorpião, usar no nosso dedo, no nosso pulso. Papa, o que isso tem a ver com o uso da aliança no casamento? Obrigado. O uso da aliança no casamento no seio dos tocuístas é interdito. Hoje eu chamo de abominação. O que aconteceu no dia 22 de outubro, de agosto do mês passado, eu chamo de abominação no seio da igreja. Ok. É tão simples me compreender. Por que eu chamo de abominação? Porque todo aparato de bijuteria foi interdita ao nosso Deus, que os tocuístas devem marcar diferença com o povo do outro lado. Vós que receberam a independência espiritual, vós que receberam a dádiva do Espírito Santo, devem ser diferentes de outros povos. Atualmente o líder do tocuísta não tem esse conhecimento? Tá bem. O líder dos tocuístas, a quem está liderando que acha que tenha validado o uso da aliança? Vou dizer o seguinte, a África e o mundo me compreendem. O tocuísmo é um movimento ou uma religião que luta, o tocuísmo luta sobre o resgate da religião, os valores morais e cívicos da religião africana e dos seus povos. Porque nós perdemos a nossa religião, perdemos a nossa cultura, a nossa identidade. E o tocuísmo é um dos mestres que está a trazer, que está a devolver a cultura religiosa africana. Porque hoje em dia, se nós vemos todos, um exemplo no domingo, se nós controlarmos, fazermos uma pesquisa nas igrejas, todas as igrejas onde nós vamos durante o domingo, vamos encontrar todos têm a cultura ocidental, que é o cristianismo. Mas excepto a única igreja mesmo em Angola,
que consegue de trazer uma diferença é o tocuísmo. O tocuísmo tem um olhar e tem uma maneira de se apresentar diferente. Consegue logo uma pessoa, mesmo que for tão cego, consegue de diferenciar que esta aqui é uma outra religião. E ela chama-se tocuísta. Acredita, pensa que o tocuísmo está a perder a sua identidade, quer se associar ao cristianismo? Sim, senhora. Nessa altura eu digo assim, desde o dia Há esse interesse que... dentro da seita tocuísta? Sim, senhora. Este é o interesse do seu líder e dos anciãos conselheiros, aqui eu próprio constituí o corpo do 24 anciãos. O corpo do 24 anciãos que eu constituí é para a finalidade de aconselhar até a mim próprio. Até a mim próprio. O Espírito Santo disse-me que não, temos que se atirar no rio. Se ele dizer que não, pai, aqui tem teus filhos que não estão preparados, podem morrer na água, eu sou obrigado a ouvir dos anciãos conselheiros. Mas agora, o que está acontecendo? Os anciãos conselheiros da igreja, tocuístas, eles como, quando nós saímos em Leopoldville, da República Democrática do Congo para Angola, eles vinham com uma outra visão, porque no passado eles eram seus pais, eram empresários, comerciantes, tinham dinheiro, mas o dinheiro que eles tinham era um dinheiro de feitiço. Okay. E nesse dia, quando eles converteram a força do Espírito Santo, eu arranquei os seus feitiços. Foram entregando cobras, arranquei línguas nas cobras, outras cobras queimei com o poder do Espírito Santo. Okay. E eles fingiram que converteram na totalidade. Chegando em Angola, eles pensaram logo que podíamos chegar em Angola, o colono português poderia abandonar o país e eles serem ministro, presidente. Esqueceram que a nossa missão não é ser ministro nem presidente, mas é lutar para que aqueles que têm dom de ser ministro e presidente, para que consigam encontrar a cadeira, para que consigam de trabalhar em conjunto com a igreja a favor do nosso país, da nossa liberdade, da nossa libertação, no contexto político, espiritual, etc. Okay. Dizia o saudoso doutor Antônio Agostinho Neto, o ex-amigo de escola, me disse assim, Simão Toco, tu lutas com a palavra de Deus e eu vou lutando com a arma, quer dizer que duas alas. Esse está a dar aí na política, outro está a dar na religião. Angola será a trincheira firme da revolução em África. Ok. Qual era... Mas ainda não acabei. Fala. Não, vamos continuar. Só pra... Vou dar um remate. Ok. Qual era o objeto, se calhar não, que era usado para identificar que os tocuístas são casados? Muito obrigado. Rapidamente. Muito obrigado. Qual era? Porque por cima disso vou fazer uma outra pergunta. Muito obrigado. Mas vou responder. Mas vai dar o remate daquilo que estava falando. Eu vou responder. Não tem nada que eu não vou conseguir responder. Eu vou dizer o seguinte. Perguntaste-me, será que o dirigente que nessa altura que está a dirigir os tocuístas, Dom Afonso Nunes, o Dom Afonso Nunes não tem problema de falar senhora, nome. O Dom Afonso Nunes está certo ou não está certo? Sim, acertou no uso da aliança do no uso da aliança, no seio do tocuísmo não acertou, porque nós os tocuístas, desde o dia em que a bijuteria transformou de serpente, para nós já não temos compromisso com a bijuteria. Okay. E eu vou dizer assim, por que ele está fazer isto? Vou buscar um pouquinho a experiência da Conferência de Berlim, no ano de 1884 a 85. Disseram assim, esses pretos, tarde ou cedo, eles hão de se libertar. Porque o Israel também estava no cativo do Egito, na mão desses pretos, e foi um certo dia que o Deus deles resolveu entender que deve libertar esse povo. E esses também um dia serão libertados. Deus dele a declamar. Mas para nós impossibilitar a missão do seu Deus, para eles permanecerem na escravatura, convém que nós vamos dar o poder das igrejas, o poder político, o poder administrativo aos pretos. E vamos lhes mudar os seus nomes e a sua língua. Okay. E conforme eu estou aqui a falar português, estou a transgredir a vontade do Criador. Eu tinha que falar a língua Kikongo. Mas o radialista só fala português? Mas como e o há povo muita ainda gente em casa que fala português. Certo, e o povo ainda está sobre o jugo colonial do português, ainda não recebemos a independência. É a razão que sou obrigado a falar português. E muita gente está se a tropeçar. Mas esse Simão Toco não sabe expressar bem a língua portuguesa. Eu não sou português, eu sou bacongo. E a segunda minha viagem é para falar que Congo não é português, mas estou a ser esforçado porque a mensagem tem que abranger a todos os angolanos. Ok, exato. E dizer que esses aqui, tarde ou cedo, vão conseguir vão acordar para receber as suas independências. Para nós impossibilitar a missão do seu Deus e do seu Salvador,
vamos lhes dar o poder de ser padre, pastor aos pretos. Vamos mudar até os nomes das suas línguas. Por quê? Tarde ou cedo, para que eles próprios, pela própria suas mãos, destroem, dão a continuidade da destruição da cultura africana. E no ano de 1918, o então governador do Reino do Congo, já na época do colono, chamado Cardoso, ele disse assim: escreva uma carta ao Santo Papa de Portugal. Ninguém vos mente, tinha 2 papas, tinha Papa de Portugal e Papa do Vaticano. Ninguém vos mente, isso é uma realidade. Ele escreve ao Santo Papa de Portugal, dizendo assim: vim por intermédio desse solicitar ao Santo Papa de Portugal que nós que estamos no terreno, vimos outra realidade. Enviamos os missionários católicos no fim de poder a banir a cultura africana, não foram capazes de terminar a cultura africana. Enviamos os missionários protestantes, também não foram capazes. Achamos melhor que o Vaticano, e junto do Papa de Portugal, busquemos as estratégias da Conferência de Berlim. Vamos aceder o poder a eles, para que na própria suas mãos e o próprio seus filhos, eles próprios, destroem, dão a continuidade da destruição da cultura africana. Esta é a obra que o bispo do Afonso Nunes e o seu elenco estão aqui a fazer. Estão sob a mando do Ocidente, estão a cumprir o papel da Conferência de Berlim e a solicitação do Cardoso para banir a cultura africana. E nós, quando vimos o nosso filho G-bispo, G-padre, por falta de conhecimento, até ficamos felizes que não, meu filho G-bispo, esqueceste que ele está aí sobre serviço. Okay. Tipo serviço secreto. Ok. Por exemplo, serviço secreto. Vamos falar um pouco sobre... Por exemplo, o Papá Mayomona não pode pensar que o uso da aliança é para identificar aquelas pessoas que são casadas por uma questão de respeito. Como é que nós vamos identificar quem é e quem não é casado? Muito obrigado. Porque se calhar é uma atualização no segmento desta identificação dos casados e dos não casados. Muito obrigado. Como é que nós vamos identificar esses que os casados tocuistas que não usam aliança, né? Muito obrigado. Eu vou lhe dizer o seguinte: a sua identificação é tão simples. Os que trouxeram a mesma aliança foram os católicos e os protestantes. Quando eles vieram em África, os que trouxeram a aliança foram os católicos e os protestantes. Quando vieram em África, aqui não tinha mulatos, só vivia a raça preta. Os nossos irmãos que estão em Cabo Verde não existiam. Os mesmos que trouxeram a aliança como sinal de prevenção ou de segurança de uma identificação a uma fidelidade de um homem e uma mulher, são os mesmos que depois de nos obrigar a se separarmos com as nossas mulheres, para nós casarmos só com uma única mulher, são eles que depois dizem na gira, deram a Kikonda, acabaram de engravidar a própria nossas mulheres, hoje nasceram os mulatos. Okay. Se eles lá onde saíram, deixaram lá mulheres, e por que eles chegando aqui vieram mais engravidar nossas mulheres? Quer dizer que o casamento, não, o fator da fidelidade não é o anel, depende de ti e da sua mulher. Você, a mulher e o homem que devem se responsabilizar que nós temos um compromisso. E nós devemos ser fiel no nosso compromisso. A pergunta que eu havia feito. Deixa eu explicar. Por que a fidelidade depende do homem? Porque o homem, de natureza, vive na poligamia. O homem não quer ver mulher bonita à frente dele. Tem sempre a intenção de chamar. E essa mulher bonita tem a coragem de dizer a este homem que eu sou casado, mas não tens aliança, tem o documento, a igreja tocuista, depois até vou falar disso, deu o documento que o fulano é casado com a fulana. Okay. Nós a temos igreja o documento. é baseada no documento? No documento. Ok. O Papá Mayomona valida a poligamia? A poligamia vou validar por quê? Porque é um ato antigo desde os tempos remotos. Mesmo os que estão com aliança, ninguém vos mente. Por que os pastores estão a engravidar? Porque não querem falar a verdade ao mundo. Eles fingem na igreja que nós somos fiéis, estamos na fidelidade do casamento, mas logo, quando manda vir a irmã fulana bonita, mestre do coro, passa na lâmina. O homem pode ter 5 mulheres. Não é problema, deixa eu te explicar por quê. No passado, o nosso Deus, nós temos a imagem e semelhança do Altíssimo Criador. E nossos ancestrais, tanto faz brancos, pretos, amarelo e vermelho,
Para você se sentir que és um homem, tem que constituir um reinado. Ok. Todo homem de natureza é um rei. E mas para se fazer sentir de um rei, tu é que tem que constituir o seu reinado. Como é que andavam a constituir o reinado? Vai manter uma mulher em Banza Congo, vai manter uma de Luanda, vai manter uma de Malange, vai manter uma do Ambo, vai manter... Dali você torna seguro. Quando do Ambo quiser te... Ei, tem lá nossa prima. Quando o Benguela quiser te mexer, tem lá nossa prima. Você torna um seguro. Depois... Mas o mundo atual, a economia também impactou muito sobre isso. A economia só impactou porque alguém quer assim. Ver os outros sofrendo. Quem? O Ocidente. Ok. Sim. Porque eles têm muito olho, só querem ver bem para um grupinho de família. Mas para Deus não é assim. E depois dali, quando isso acontecia, você está fortificado no seu reino. O outro também está fortificado no seu reino. O que estava a acontecer? O missionário olhou, como é que nós podemos destabilizar o reinado das nações? E como é que podemos acabar, esfriar o amor no seio das famílias? Porque ficaram surpreendidos um homem com 20, 30, 10 mulheres, mas na sua casa vivem em paz. Todos os seus filhos estão unidos, comem só todos numa só mesa. E o pai, ao entrar em casa, só é aquele silêncio. O rei está a entrar. E eles disseram que se nós não combatermos, destruirmos o bem-estar dessa nação, não vamos conseguir reinar internamente. Primeiro, vamos lhes destruir para nós reinarmos internamente. É assim que surge o casamento. O casamento não é um ato ilegítimo que Deus é que profetiza. Qual é o profeta que profetizou o casamento? Os primeiros ancestrais, Nezalampani Kengeluvuma. Quem foi o padrinho dele? O primeiro ancestral do Tiang Okashadao asiático. Quem foi o padrinho dele? O primeiro ancestral dos brancos, Mercedes Sedeke. Quem foi o padrinho dele? O primeiro ancestral dos muçulmanos, Mahdi Faládio. Quem foi o padrinho dele? Quem foi o padre que padrinhou o casamento? Ok. Dê para Deus, para você ser um homem, para você que tem a imagem e semelhança de Deus, tem que constituir o reino. E o reino é constituído com poder e o amor. Ok, muito bom. Na primeira passagem, por que é que lhe tiraram o coração? Agora está chegando uma das coisas que vai magoar o meu coração. Epa. Eu fui arrancado do coração no dia 15 de outubro do 10º mês de 1973. Aconteceu o seguinte: depois de nós chegarmos aqui em Angola, o colono português ficou ameaçado com a presença do Simão Toco, sendo pai, fornecedor da visão, sendo um despertador, sendo um homem que luta que acorda os que estão no sono. Ele, ficando preocupado com a minha presença e com o movimento do tocoísmo, resolveu, em primeiro lugar, me tirar do norte de Angola, no dia 17 de novembro de 1950, e fui levado a Sá de Bandeira, em Caconda, na província da Huila. E lá trabalhei como funcionário ou trabalhador, como escravo, numa pedreira, onde partíamos pedra. Depois, decorrendo do tempo, afinal tinha um outro projeto. Lá na pedreira não tinham como me matar. Me transferiram para me servir a categoria de ajudante com o mestre Paulo, que era o maquinista naquela altura. Okay. Porque quando eu saí do colinato do Val de Loz, ele tinha me dito que Simão Toco venha para visitar os campos agrícolas do sul do país. Chegando para lá, conversa muda. Em vez de ir à visita, fui conotado como escravo. Depois de eu me transferir à categoria de ajudante da máquina, do trator, no dia 10 de setembro de 1951, o português orienta o mestre Palma a fim de poder me matar. E fui desterrado pelo trator, fui retalhado, metade. Depois de ser retalhado, pela graça do Criador, é por isso que eu disse, que eu tenho dito, não é esse corpo, Mayamon, sou eu, sou imortal. O menino não, esse sou eu, Mayamon, sou imortal. Depois deste acontecimento, o mestre Palma encostou o trator. Depois dele encostar o trator, olhou para ver a obra que ele efetuou do homem que ele acabou de desterrar. Viu que todas as carnes começaram a sair da terra e foram se juntando. Fez o Simão Toco e o Mayamona que aqui está a falar. Okay. E ele disse, e o Mayamona que eu acabei de desterrar foi aonde? Eu disse, aqueles que mataram os nossos antepassados são onde? Este aqui é imortal. E depois dessa pouca vergonha que o colono português teve por não conseguir me matar, depois de 12 anos do exílio,
no sul do país, onde tive a oportunidade de ter a primeira minha filha, a Hilda, a Esperança, e o meu filho, aquele que morreu em Moçambique, logo no parto fresco, que era o rapaz. Depois dali, terminou o prazo de 12 anos de cadeia, voltei para Luanda. Chegando para Luanda, aconteceu o seguinte: fui bem recebido e fiquei a cumprir as minhas tarefas como de hábito de Deus. Um certo tempo, o colono português, com a pouca vergonha e com a preocupação da propagação do tocuísmo a nível de todas as províncias de Angola, eles ficaram preocupados. Como é que temos que fazer o quê? Vamos ter que tirar esse homem de Angola para Portugal, no sentido de acabar com o movimento tocuísmo, porque o tocuísmo era ameaça para o português. O português não abandonou Angola por causa do MPLA, nem por causa da FNL, nem por causa da UNITA, não. O português, eu vos digo a verdade, abandonou Angola por causa de mim. Porque a pressão era demais. E ele disse que não, o que temos que fazer para poder interromper esse homem? Ou a sua missão? Mas, é assim que me levaram em Portugal. Quer saber por que eu fui arrancado do coração? Sim, vamos chegar, vai responder sim. Mas a luta de libertação nacional, MPLA, FNLA, UNITA lutaram. Mas são meus filhos, não estou a te dizer. E o pai, qual é o trabalho de um foi pai? Em 75 o trabalho que os portugueses foram embora. Está bem, 1975. O MPLA, FNL, a história dele começa em 1961, não é isso? Eu começo quando? 1949. Quem é que começou primeiro? Ok. Hã? Ok. Isso sou eu. Mas eu tinha que começar primeiro, porque eu queria ver meus filhos, para não andar mais nos caminhos cheios de espinha. Tinham que andar num caminho já lavrado. É a razão que eu tinha que me sacrificar, sem arma, mas com o poder da palavra do Criador. É que o português achou que não. Se nós não tirarmos esse homem daqui e acabar com este homem, Angola vai receber a independência. E como é que os portugueses olham a tua volta atualmente? A minha volta para os portugueses é uma alegria, porque já temos uma relação entre irmãos. Ok. É uma alegria. É uma alegria porque eles sabem que o Mayamona voltou para poder trazer a identidade do seu povo e voltou para poder abrir mais uma vez o olho do seu povo, que vejam que estão a viver bem, que afinal de contas não vivem bem. Por que há esta falta de alinhamento de ideias entre o Papá Mayamona e o Dom Afonso Nunes? Deixa ainda acabar. Por que você não me deixa ainda terminar? Falta uma coisa, agora já vou chegar lá. Por que não temos alinhamento entre o bispo e o pai Mayamona, que aqui está falando? Mayamona, sou eu sou profeta. O bispo está sobre tutela da missão do Vaticano, eu já vos disse, da Conferência de Berlim. E são esses pretos assimilados, são esses pretos que estão sob o serviço do Ocidente, por suas mãos próprias, a darem a continuidade da destruição do continente africano, da cultura e da religião africana. São esses pretos que vocês vejam como são melhores amigos, mas no fundo do pano é camuflação. Segundo a Bíblia dele dizem as comparações dos pastores, bons pastores nos olhos nus, mas no fundo são lobos. Esses pretos que eu estou a dizer. Não temos a linhagem, é tão simples. Desde o dia em que ele trocou a cerimônia, eu tenho sempre repetido isso. Desde o dia que ele buscou a hierarquia de bispado, os 24 anciãos, eles sabem disso. Do dia quando foram apresentados a hierarquia de bispado, eles, até naquela altura, graças ao Criador, eles tiveram ainda poder. Interrogaram naquela altura o irmão bispo do Afonso Nunes, naquela altura o irmão Afonso Nunes. Foi interrogado o seguinte: se na verdade és o pai Mayamona, no passado tu não foste bispo, por que hoje queres ser bispo? Sabe qual foi a resposta? Porque eu estava de lado. Ele tinha dito assim: vamos fazer isso no sentido de facilitar, para equilibrar, fazer uma confusão para que ele não consiga detectar quem somos nós e qual é a nossa intenção. Foi a resposta. Depois dali, o 24 ancião não ficou convencido, foi obrigado a usar poderes até que ele se intitulou, conseguiu se legalizar como bispo onde ele está. Desde aquela data que ele adquiriu esta hierarquia, eu com ele falamos em Kikongo, com Nassimo Mundele ou com Simue Dindombe. Ficamos separados. Ele está no outro lado do rio, eu também estou no outro lado do rio. E por motivo tão simples, muita gente não está a me compreender. Esta tentação que ele sofreu,
Eu até tenho pena, porque ele é meu filho mesmo. Dom Afonso Nunes. Sim, é meu filho. O bispado que eu estou a lutar com a hierarquia que lhe foi imposta. Ok. Mas ele é meu filho. Ok. Ele é meu filho. Eu só estou a lutar com a hierarquia que lhe foi imposta. Uhum. Porque essa tentação também passou em mim. Depois de eu chegar em Luanda, depois de eu sair 12 anos que eu tive no sul do país, chegando em Luanda, o Papa 23 enviou seus missários. Uhum. Porque eles estavam ouvindo a fama do Simão Toco. Tem mais um Papa Simão ali. Uhum. Desculpa. Uhum. Tem mais um Papa Simão. Mas em África, mas já tem um Papa. O Papa 23, ficando preocupado com a situação, enviou seus missários. Aqui em Luanda, me encontraram aqui em Luanda. Qual é o plano que trazia os missários do Papa 23? Disseram-me assim: Senhor Simão Gonçalves Toco, a sua santidade do Papa 23 está preocupado porque tomamos em conta que em África já tem um Papa. E nós perguntamos desde quando que a África tem Papa. O papado é uma hierarquia somente dos romanos. Naquela altura era intransmissível. Somente o romano que tem que ser Papa. Ok. Agora, de onde um preto tornou, quando é que um preto vai adquirir uma hierarquia de ser Papa? Eu disse a eles, nós os Bakongo, nós os Bantu, pelo respeito, toda pessoa que está na idade do seu pai, nós lhe chamamos Papa. Ok. Nós lhe chamamos Papa. Que não tem nada a ver com o Papa dos Romanos. Eu sou Papa Simão, sou pai de todos os angolanos e todos os africanos. Uhum. É por isso que outros até me chamam de tio Simão, porque eu sou tio deles, sou o irmão mais velho de todas as mães deles. Ok. E termina, depois dali não parou por aí. Disseram-me assim, nos diz quais modelos que o senhor Simão Gonçalves Toco tem trabalhado com ele para se intitular como um Papa. Eu disse, já vos disse que eu não sou Papa, mas sou Papa Simão. E eu disse a eles que o primeiro modelo que eu tenho é o Espírito Santo. Depois me interrogaram, o senhor Simão Gonçalves Toco concorda com os 73 livros que se encontram na Bíblia Católica? Eu disse não. Aonde eu cresci aculturado somente com 63 páginas, que é a Bíblia protestante. É que eu concordo porque é que eu conheço. Eu não cheguei a ter contato com a Bíblia católica. Uhum. E eles disseram-me assim, tá bem, o Santo Papa pediu a maneira, como é que se diz? A doutrina tocuista, para ser avaliado ao Vaticano. Eu peguei os cartões de batismo, peguei os cartões do casamento, porque eu já disse que nós temos dado documentos, cartões de casamento, e alguns rituais levaram ao Vaticano. Chegando ao Vaticano, o Vaticano avaliou, deu por conta que o tocuísmo não tem nada a ver com o cristianismo. É assim que saiu um jornal que dizia assim, o jornal católico vindo do Vaticano, o tema era assim, católica ou tocuístas, aonde eu fui acusado como falso profeta. E eu disse, vão dizer ao João, li mesmo o capítulo da Bíblia dele, do livro de São Mateus 11, 2 para adiante. Vão dizer ao João, aqui os mortos estão a ressuscitar, os paralíticos estão a levantar. Ok, eu quero entender, Papa. Quer dizer que eu aneguei a categoria de ser Papa. Okay. Papa neguei, e depois eles me deram a proposta para mim ser o representante da Igreja Católica em Angola. Okay. E eu aneguei. Quer dizer que essa tentação... Se associar ao cristianismo, né? Sim, essa tentação que caiu o bispo do Afonso Nunes, primeiro caiu em mim. Eu fui atentado só no ano de 1963. Mas eu aneguei porque eu não sou cristão mais. Fui cristão quando fui chamado Simão Toco. Por que o do Afonso Nunes aceitou? Por que ele aceitou? Na qualidade, eu acho que eu digo assim, na minha opinião, aceitou na qualidade de ser jovem, queria aparecer de um bom menino para cumprir as orientações da globalização. Enquanto a globalização é feita com equilíbrio de cultura. Ok, agora eu quero entender o seguinte, como é que está a ser visto dentro do seu tocuísmo essa associação ao cristianismo? Um minuto para responder essa pergunta. Muito obrigado. Como é que está a ser recebido dentro a associação dos ao cristianismo? Os fiéis, como é que estão a ver isso? Aos fiéis, vou dizer, é tão simples compreender. Dentro do tocuísmo temos dois grupos. Temos os cristãos infiltrados no tocuísmo. Cristãos infiltrados ao tocuísmo. Com que intenção?
Com que intenção? Vieram por causa das doenças que a Igreja Católica não conseguiu sarar. Ok. O protestante não conseguiu sarar. Eles entraram à Igreja Tocuísta como pacientes. Depois de serem sarados, e aí integraram o tocuísmo, mas não deixaram de ser cristão. E temos os tocoístas. Esses, o seu dirigente chama-se Mayamona Toco. E esses cristãos estão lá infiltrados com o intuito de quê? De darem moral aos tocuístas para poderem desfazer aquilo que os ideais do tocuísmo, para seguirmos a globalização ou a ordem mundial. E esses aqui, esses que são liderados pelo bispo, Dom Afonso Nunes, que são os cristãos. Os tocuístas, desde o dia em que foi interrogado o bispo, que desde os tempos o tocuísmo nunca tinha bispo, os tocuístas não estão de parabéns ver a igreja onde seus pais morreram muito. Os seus pais morreram, não só o Mayamona que foi arrancado o coração. Os pais deles também morreram muito, sangue derramou, porque eles não queriam mais ser escravos de uma igreja. Os beijos dentro da igreja. Diga, os beijos dentro da igreja. Chama-se abominação dentro da igreja, não é beijo. Abominação dentro da igreja. Beijo é uma demonstração de amor, carinho, de amor, do teu parceiro. Agora vou lhe perguntar assim, se você tiver a se beijar agora, linguados te dizem, né? Com a sua mulher aqui em frente do pai Mayamona, se a necessidade biológica te cobrar, vais fazer como? Também vai mesmo se deitar com a tua mulher na minha frente, né? Vamos procurar um outro sítio. Vamos procurar outro sítio. O que você entende disso? É respeito ou falta de respeito à santidade do Criador? Dentro do templo. O que é que o Papa Mayamona tem para dizer sobre isso? Eu digo assim, é abominação. Dentro do templo nós não podemos nos beijar. Não é dancing. Não. Okay. É um local sagrado. E na cultura banto, o filho diante do seu pai, ele é humilde. Diante do seu pai, o filho tem muito respeito e tem seus limites. Quando nós estamos na presença de Deus, estamos no Supremo, na presença do Supremo Deus, nós os profetas, os servidores e até os colaboradores, nós estamos sujeitos a ser submissa diante do Criador. Quem eu sou, eu, Mayamona, vou me beijar em frente dos meus filhos? O que você entende isso? Eu, Mayamona, se beijar em frente dos meus filhos. O pai não pode... Nós estamos já com na cultura banto não pode. Não pode dar beijo à sua mulher diante do filho. Nós na cultura banto é Mas proibido. A questão é que até os próprios filhos, quando na fase do apaga-vela, fez há anos algum evento... e os próprios filhos são que gritam beijo. Agora vou beijo. lhe perguntar, esses filhos que gritam beijo, estão aculturados na cultura africana ou são filhos emprestados na cultura do Ocidente? Okay. São filhos aculturados na cultura Ocidente, são caracaças, que você está vendo que é cor preta, mas ele não é preto. O livro de abecedário que ele aprendeu é do português. A língua que ele fala é português. A cultura é portuguesa. E ele é obrigado a praticar a cultura portuguesa porque é aquilo que ele saiba que é a sua realidade. Okay. Enquanto que no fundo do pano não é a nossa realidade, porque não é a nossa cultura. Muito bom. Temos mais 9 minutos. A sua relação com o Fumo Kimbangu, qual é? Com meu pai? A relação com meu pai, Fumo Kimbangu, está muito boa. Muito boa. Embora que estou a sofrer pressão, né, no meu pai, por causa desses atos todos de abominação e o tempo em que eu estou a dar ao diabo Satanás. Tudo que está a falar aqui, tudo que está a reprovar que está a acontecer no seu tocuísta, sim, são pressões que têm sofrido do Fumo Kimbangu. Eu sofro pressão do Fumo Kimbangu, a quem me enviou para esta missão. Ok, tá bem. Eu sofro pressão e sofro pressão também dos vossos antepassados, aqueles que derramaram sangue através, queriam ter uma sua religião. Estão tristes, estão felizes? Não estão felizes não, estão tristes. Eu estou a sofrer pressão, não estou a dormir em paz. E quando eles ficam tristes, o que é que acontece? O que é que acontece? Eu sofro com eles. E com o povo? E com o povo vem a maldição. Porque quando um dirigente desvia uma nação, o povo, por causa do fanatismo, ele paga um preço alto. E eu até gostaria de dizer aos africanos, não sejam mais crentes das igrejas. Tudo que estamos a passar, muita coisa que estamos a passar hoje é por causa do cristianismo, essas maldições todas. As maldições todas que estamos a passar, porque nós estamos a servir um Deus Abal. O Deus de Abal, aquele que lutou com Moisés no deserto, esse que agora está a ser intitulado Jesus, o líder dos demônios. E a nossa oração não vai diretamente ao Criador, porque mesmo a conferência de Berlim aprova isso, dizendo assim, vamos pôr 3 demônios, Apolo, Artemis e outro, esses demônios para ficarem na placa antes
aquela placa que protege o sol. Esse o trabalho deles é travar a oração dos pretos para que o grito do socorro não chegue ao Altíssimo Criador, para que eles permanecem. E outra prova que eu vou lhe dar. Nós, no passado, buscávamos o Deus com o nome de um Vangi Ampungutulendo. Hoje estamos a buscar Deus em Kikongo, Nzambi. Nzambi significa, estamos a pedir a tradução do mau mundo. E hoje estamos a buscar um Deus chamado Elohim, Jeová. Se você ir no livro secreto da Católica, chama-se Círculo de Magia, dos deuses de 666, vai lá, vai encontrar Jesus, Jeová, Elohim, etc. Mas são deuses que nós estamos aqui a invocar como Deus Salvador. Esquecendo que estamos a invocar deuses que pertencem ao poder hierárquico dos 666, que não querem nos ver bem. Nós estamos a invocar, quando invocamos Jesus Cristo, Elohim, são deuses que nos fazem mal, é isso que quer dizer? Sim, senhora, vieram para roubar o que é nosso. Eles quando perderam... Nós estamos a procurar o nosso próprio problema. Estamos a procurar o nosso próprio problema. Até mesmo na Bíblia, eles têm passagem de bíblica que diz assim, enquanto vocês continuam a alimentarem esses cães, que não ficam repletos, e os pastores, bispos, etc., a vossa bênção vos será sempre reduzida. E para termos a nossa bênção, quais são os deuses que nós temos que... Temos que buscar o Criador, Nempungu Tulendo, Deus dos nossos pais. Quando formos orar, temos que dizer... Criador, Nempungu Tulendo, Nzambi não. Os bantos conheceram o nome de Deus, não é o branco que nos ensinou o nome de Deus. Ok. Vamos depois ter outras oportunidades, estamos com pouco tempo, mas eu queria antes que tecesse aqui um comentário relativamente... Falou sobre o Papa e nós tivemos há alguns dias um encontro entre o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, com o Papa Francisco. Eu queria entender porque é que muitos dos nossos líderes, muitas vezes os nossos líderes se rendem ao Papa. Tá bem, muito obrigado. Eu sei que vai magoar o coração dos líderes africanos em particular, mas vocês são meus filhos, não ficam magoados com o coração. Vocês vivem pela inocência, também não sabem de onde saíram, de onde vão e o que será o amanhã, embora que hoje vão ouvir. Vou dizer assim o seguinte, aos políticos africanos. As conquistas das independências dos países africanos foi no contexto profético. Quem começou esse trabalho foram os antigos reis, Mandume, lutaram, Angola, aquilo acho que a Samba, Rainha Ginga, quem cortou a cabeça do Paulo Dias de Novaes na Guerra de Massangano, em Quilombo, aqui no Kwanza Norte. Acho que em Pavita deram continuidade. Depois o meu pai Kimbango, a quem afirmou já na geração mais recente do ano de 1921 que o preto há de virar branco, o branco há de virar preto. E a quem tinha dito que tarde ou cedo o lugar onde vocês se encontram, nossos filhos hão de ocupar. A luta começou no contexto profético. E a nossa colonização também começou no contexto religioso. Primeiro se fingiram de religiosos, boa gente, por baixo da bata tinha espingarda. E a primeira Bíblia que nós recebemos em Banza Congo era cor... assim, quando tu... Aqui, a capa cor preta. Quando tu abres, cor vermelha. Simboliza por luto a esse povo, lhes cobertar, para que eles não conseguem ver mais a luz do Espírito Santo. Se eles remeterem e não aceitarem a proposta de serem cristãos, são esforçados até a morte, para que os demais aceitam como Cristo como Salvador, segundo a ordem mundial. Porque depois disso acontecer, é assim que o governo português, governo francês, belga, inglês conseguiram ter espaço para nos colonizar. Primeiro fomos colonizados espiritualmente. É por isso que a descolonização e o neocolonialismo no contexto africano, se dependesse de mim, seria um bem para os políticos africanos. Não se preocupam em entrarem no olho do Ocidente para matarem esse menino onde eu estou. Vão perder muita coisa. Seria melhor lhe aproximarem para que eu falo para vocês o que Deus quer. A pergunta que eu fiz. Deixa, já vou chegar lá. Nós estamos com pouco tempo já. Sim, a pergunta que tu fizeste. É tão normal entenderes isso. No passado, tanto faz na Europa, na Ásia, em todo lado do mundo, a liderança da política, na base da vontade do Criador, mesmo na Bíblia deles tem o livro do rei. O Deus já havia constituído profetas e constituiu reis para reinar no meio do seu povo e para proteger o mesmo povo. Mas a ordem mundial é trazida pelos 666 anjos do Deus Abau, que é o diabo. Quando ele encarnou na pele branca,
Ele, como tinha o projeto de governar o mundo, porque lá no Celeste não conseguiu, agora tem que se submeter às nações submissas para lhe adorarem com seus anjos. Ele cria, matou os reis, depois de matar os reis, depois ele cria a política dos presidentes. Você vai notar isso. Os presidentes, tanto faz africano, europeu, isso é uma realidade. Os presidentes todos são obrigados a render homenagem ao Papa, porque quem criou a ideia que no mundo tem que ter presidente e tem que estar no mandato durante 5, 10 anos é o Vaticano. O autor da ideia torna um Deus, torna um rei. E eles são obrigados a ir buscar ideias. São obrigados a ir solicitar o Vaticano, porque é o autor da ideia dos presidentes no mundo. O Papa tem alguma influência sobre a escolha de determinados presidentes no mundo? Vamos falar particularmente aqui em Angola? Sim, senhora, tem a influência. De que forma? De que forma? Porque eu já disse, no contexto, quem criou o Estatuto dos Presidentes em nível mundial é o Vaticano. Ele tem a influência de escolher e indicar o presidente que vai do consenso dele. Vou lhe dizer mais uma coisa. Se você é protestante em todos os países de África, nunca vai atingir cargo de presidência. Porque o protestante lutou com o católico. Ok. Os presidentes que nós acreditamos que votamos para que ele esteja aí na cadeira da presidência, enquanto o Papa não validar, de nada servem os nossos votos. Mas o povo não escolhe o seu presidente. Quem escolhe é o Papa. Isso quer me dizer, eu Papa vou lhe Mayamona. dizer o seguinte, Mayamona sou eu. Quem faz a eleição, eu até para mim já estou contra isso, só não gastar dinheiro à toa do povo. Para mim eu dizia que não há necessidade. Por que não há necessidade? Aquele todo o dinheiro que os europeus têm se beneficiado da CNE seria para construir escolas, seria para fazer outra coisa, hospitais. Porque as eleições em África e no outro lado do mundo não vai de acordo com a vontade dos eleitores. Temos a prova da Venezuela, são europeus, são do América do Sul, ok, né? Vai com a vontade de quem? Com a vontade de quem manda, de quem indica, neste caso, de quem orienta. Quem é? Eu vou dizer sempre, vou dar toda a responsabilidade a quem criou o Estatuto de Presidente, que é o Vaticano. Okay. Eu vou imputar a responsabilidade a ele. Os nossos presidentes são obrigados, quando você toma o poder, tem que ir beijar o Vaticano e te dar regras de governação. Ou seja, o povo tem sido enganado. O povo tem sido enganado não pelos nossos presidentes, pelos hábitos antigos que nossos presidentes já encontraram. A partir do rei Zingankouvo. Esse veneno começa do rei Zingankouvo. Depois da morte do rei Zingankouvo vem Banzinga. Então aquela manifestação eleitoral de nada serve. Se dependesse de mim, de nada serve, digo de todo o coração. Porque é um dinheiro perdido, mais uma lavra para o Ocidente. Ok. Na sua visão... na sua visão. Que lumbundi kwame kungina yonka ngwame ai ai dinga Mayamone. A voz do Mayamona, só me mandaram a Deus para vir vos despertar. Eu não estou preocupado para me vos tirar do poder, para me ser presidente, não. Mas estou preocupado para que os nossos presidentes, nossos filhos, eles devem se rever se servem para os seus países ou servem para os padrinhos. Vamos terminar nossa entrevista, mas quero saber, quando é que o povo vai ser autônomo? Quando é que o voto do povo vai se fazer valer? Quando é que o voto do povo vai se valer? Primeira coisa, eu já disse naquela altura, numa das entrevistas, eu vos disse, só poderá valer o voto do povo, tanto faz angolano em todo o lado de África, quando um dia os juristas angolanos, os filhos de África, criarem as constituições, aquelas cartas magnas, criado pelo seu próprio pensamento. Aí, um dia o povo terá autonomia de eleger e não eleger. Deixar de ser dependente do Ocidente, é isso? Sim, senhora. Porque a tua Constituição, a Constituição da República do Congo, todos nós até aqui, você sabia de uma coisa que Angola ainda vive sobre o mandato do colono português? Estamos na fase do neocolonialismo. Vais ter dúvida, vou lhe dar uma referência tão simples. O teu país ainda encosta na lista dos PALOP. Agora vou lhe perguntar, entre o dono da língua e o falante da língua, quem é o chefe? Acho que é o dono, né? Até aqui ainda estamos sob o mando do português. Temos que mudar a Constituição. Temos que acabar, quando alguém diz que eu quero ser independente, eu quero receber a minha independência, não pode ser mais português.
Temos que tirar essa língua que eu estou aqui a falar. Qual seria a língua? Não importa, vai depender do consenso da nação. Ok. Pode ser um Bundu, Kikongo, um Ngangela, Chokwe. E como podemos também fazer um dialeto que vai convergir todos os dialetos, um dialeto universal para Angola, conforme os congoleses fizeram. Enquanto continuamos a falar a língua portuguesa, qual é o poder que tu vais ter? Vamos continuar. Sim, senhora, é tão simples me compreender. Essa palavra né? Rádio ouvinte. Se você dar a um bacongo que não passou nessa vossa escola para interpretar isso, não vai conseguir ler. Porque não é nosso. Tem que ser mais, tem que buscar mais o professor lá em Portugal para vir lhe dizer que isto aqui é A, isto aqui é R. Tá vendo que é uma dor de cabeça. Okay. Dali logo o professor torna sempre superior. O aluno sempre vai ser sempre como inferior. O inverso também aplica-se. Quem consegue ler isso naturalmente também vai ter que ir buscar os nossos mais velhos, os bacongos, também para nos ensinarem a falar conforme a nossa língua nacional. Certo. Vou lhe dizer assim, mesma maneira em que nós nos escrevemos, nós temos a nossa maneira de expirar a nossa abesidade. Diferente do asiático, diferente do europeu, diferente do muçulmano. Nós sabíamos ler e escrever. As primeiras universidades do mundo foram onde? E nós. Aonde aprenderam hoje em dia para fazer o alvará comercial? Os primeiros, os cientistas ou estudantes que escreveram a Bíblia, aprenderam qual é a universidade? Nem na nossa universidade. Entrevistamos alguém, um profeta, que disse que os brancos foram quem nos ensinaram a ler e a escrever porque éramos burros. Vou usar a expressão também de maluco. Ele é maluco. Por que eu lhe trato de maluco? Mas eu fico a me perguntar. O europeu, o africano nunca nenhum dia foi bater a porta do europeu. Nunca nenhum dia. Mas o europeu sempre que bate a nossa porta. O Abraão, quando nós lhe acolhemos fobado no Egito, não fomos nós que fomos lhe procurar na casa dele para vir na nossa terra. Mas hoje estamos a bater muito mais. Por causa agora o nível de imigração aumentou consideravelmente. O nível de imigração, estamos a bater muito a porta do europeu. O nível de imigração é uma estratégia posta pelo colono português, francês, etc. O que é que eles querem? Que os africanos devem abandonar as suas terras. Com que intenção? Com a intenção deles ocuparem. Com a intenção deles explorarem os nossos mineiros. E você vão te enganando numa casa bonita, com clima, esquecendo que aqui em África também pode construir essa casa. As autoestradas que lá existem, as pedonais, um exemplo prático, o engenheiro José Eduardo dos Santos fez um bom trabalho. Antes andavam a ver só pedonais na China, que temos agora em Angola. Okay. É uma graça, é isso que queremos. A intenção deles que todos nós, principalmente a juventude, tem que migrar para fora. Depois amanhã, quando vão descobrir que o senhor Paulo tem dom de ciência, vai ser nacionalizado como um francês. O cientista que fez o microfone é francês. O cientista que fez a lâmpada é americano. Mas quem fez a lâmpada não era americano, é um preto. Ok. Papa Mayomona, do nosso lado está tudo dito. Quer deixar alguma informação? Quer deixar uma mensagem pro povo tocuista, no segmento disso que conversamos, relativamente ao uso da aliança? Quer tranquilizar aí o povo tocuista? Quer deixar uma mensagem para os líderes Obrigado. Atualmente dos líderes tocuistas? Do nosso lado dito. Quer deixar alguma mensagem? Tá bem. A mensagem que eu tenho para poder deixar diretamente à liderança da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, a quem até aqui sente-se feliz de submissar o tocuísmo, é que os tocuístas têm os seus objetivos diferentes dos cristãos. E eu gostaria deles facilitarem, enquanto é cedo, para não trazer mais coisas que podem trazer outras situações drásticas. Convém que vamos separar a água e o petróleo. Os cristãos todos que estão infiltrados na obra aonde eu fui arrancar o coração, vossos pais sofreram, peço-vos humildemente, saem. Vão abrir as vossas igrejas. Angola tem muita terra. E vocês já sugaram muito do dinheiro do meu povo. Do dinheiro do meu povo, podem abrir as vossas igrejas de Cristo. E dali nunca vou se meter mais convosco. Mas deixam o tocuísmo para os tocuístas. Porque eu tenho um projeto com tocuísmo para com a África. A África e o mundo está com olho para o Mayamona e o tocuísta. Porque o último profeta, depois de mim, eu pergunto, depois de mim, qual é o profeta mais que apareceu? Mohamed já foi, Papai Kimbango foi, o fulano Jesus Cristo foi, o penúltimo profeta que apareceu no mundo que fez milagre, foi arrancado o coração, tá a pedir o seu coração de volta, sou eu. Fui metido no fogo na ilha de Açores, eu.
Fui metido no fogo, saí ileso. Fui metido numa cadeira elétrica, fui eletrificada, saí ileso. Mesmo aqui no vosso país, me cortejaram, isso tudo me estressa a cabeça. Desliga mesmo já para não falar coisa que não vão dizer que porque não, para matar o filho alheio. Tá bem, papá. Ouvinte, obrigado pela sua presença e audiência na rádio. Muito gosto em tê-lo do outro lado. Foi mais uma entrevista na sua rádio, do programa Papo Reto. Desta feita com o Papá Mayomona, técnica e seleção musical do seu programa Milton Júnior. Pinóquio Pro nas imagens, Musta na realização, Paulo Negrão no áudio, no microfone. Boa tarde.